De uma forma bem simplificada, a origem da vida ocorreu conforme os elementos presentes na Terra primitiva foram se organizando e formaram moléculas importantes para a vida, tais como metano, amônia e algumas outras moléculas. Conforme essas moléculas foram se reorganizando, elas formaram alguns monômeros, como aminoácidos e açúcares. Esses, por sua vez, se reorganizaram novamente para formar os primeiros polímeros, as primeiras proteínas e os primeiros carboidratos, que, em função de organizações mais complexas, formaram os primeiros sistemas vivos. Os primeiros organismos que tiveram origem aqui na Terra, eles eram organismos procariontes e anaeróbicos. Importante relembrar aqui, não havia oxigênio na forma livre nessa Terra, nessa atmosfera desse momento. Tanto o surgimento quanto a evolução da vida na Terra tiveram consequências importantes para a evolução da atmosfera terrestre também. E essa evolução da atmosfera também teve consequências para a evolução da vida. Então a gente teve aí um feedback de um processo influenciando o outro. Mas como foi a evolução da atmosfera? Aqui nós vamos falar de 3 grandes etapas, onde tiveram mudanças bruscas nessa atmosfera. Tá? Então, os estudos indicam que a primeira atmosfera da Terra era formada por hélio e hidrogênio, aqueles gases lá da nuvem que colapsou para dar origem ao sistema solar. Só que tanto o hidrogênio quanto o hélio são gases muito leves, então foi uma atmosfera que não perdurou muito tempo, porque ela foi rapidamente varrida. Tá? Principalmente porque nesse período, quando ela se formou, o Sol estava num período de evolução, que é o período que a gente chama de T-Tauri, e ele tinha fortes ventos, então que sopraram essa atmosfera para longe da Terra. Depois dessa etapa, a gente teve a segunda atmosfera, que ela se formou a partir de processos de degaseificação do interior da Terra. E ela era composta por nitrogênio, por monóxido de carbono, por dióxido de carbono, entre alguns outros gases. Até aqui, a gente não tinha oxigênio na forma livre na atmosfera, e os organismos eram todos anaeróbicos. Esses primeiros organismos que eram anaeróbicos e eram também fotossintetizantes, eles não usavam o dióxido de carbono na fotossíntese, eles usavam o gás sulfídrico. Então eles não produziam oxigênio, que nem aqueles organismos que usam o CO2. Eles produziam enxofre como produto do seu processo fotossintetizante. Tá? Somente quando surgiram as cianobactérias é que o dióxido de carbono passou a ser utilizado e começou a haver produção de oxigênio.